Existem dias que parecem nos sufocar. A cabeça não para, o corpo não reage e tudo à sua volta parece exigir mais do que você consegue dar. É nesse ponto que muita gente confunde força com rigidez. Acha que ser forte é fingir que está tudo bem, engolir a dor e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas os estoicos viam os dias difíceis de outra forma, não como castigo, e sim como treino. Porque é justamente quando o mundo desmorona por fora que você precisa se reconstruir por dentro. É nesses momentos que nasce a mente firme, o autocontrole silencioso e a verdadeira força interior. Hoje vou te mostrar 12 lições estoicas, simples, práticas e poderosas, para atravessar qualquer dia difícil com mais clareza, presença e consciência. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa parar de se sabotar e transformar este momento no primeiro passo da sua evolução. Se isso fizer sentido, escreva nos comentários: hoje eu escolho vencer apesar da crise. Eu sou estoico. Essa será sua primeira declaração de força. E antes da primeira lição, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a quem também busca força interior. Vamos começar. Lição 1. Seja o arquiteto da sua própria vida. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Epicteto. Pensa comigo. Quanta energia você já desperdiçou tentando mudar o que não está nas suas mãos? Você tenta agradar quem não quer ser agradado, tenta controlar o humor dos outros, tenta impedir imprevistos, tenta fazer o passado voltar, tenta até prever o futuro, e tudo isso só te desgasta. Enquanto isso, a vida vai passando, e aquilo que você realmente poderia mudar, sua rotina, suas atitudes, sua forma de reagir, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque você está lutando no campo errado. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Aceitar o que está fora do seu alcance e focar no que está dentro. Você não pode controlar a chuva que cancela o show, mas pode decidir se vai reclamar o dia todo ou se vai aproveitar para fazer algo que te acalma. Você não pode apagar os traumas do passado, mas pode escolher não deixar que eles definam quem você é hoje. Você não pode obrigar alguém a gostar de você, mas pode parar de se moldar por medo de rejeição. Essa é uma das viradas mais poderosas que alguém pode ter na vida. Entender que sua força não está em tentar controlar tudo, mas em escolher com sabedoria onde colocar sua atenção. Enquanto muitos brigam com o que não podem mudar, você pode focar em dominar aquilo que é seu, suas palavras, suas decisões, sua conduta e sua presença. E sim, isso exige treino. Mas começa simples. Hoje, olhe para sua vida e pergunte: o que estou tentando controlar que não depende de mim? E o que estou ignorando que, na verdade, está nas minhas mãos? Porque quando você muda o foco, você muda suas possibilidades. E quando você para de travar batalhas que não pode vencer, sua energia volta, sua mente se acalma e a vida começa a andar, até por caminhos que antes pareciam invisíveis. Então comece agora a colocar isso em prática. Escreva nos comentários: eu decido focar no que posso transformar. Porque a paz que você procura lá fora começa a nascer no instante em que você volta para dentro e decide: isso eu solto, isso eu resolvo. Lição 2. Acorde o poder da sua mente. Hoje, todo mundo quer um pedaço da sua atenção. Algoritmos são programados para te manter rolando a tela. Aplicativos são desenhados para viciar seu cérebro. Marcas criam desejos que você nem sabia que tinha e os noticiários, por sua vez, fabricam indignação, não informação. E o resultado? Você acorda cansado e vai dormir esgotado,
sem saber ao certo com o que gastou sua energia. O filósofo Viktor Frankl escreveu: "O homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores." Mas e se você não tem clareza dos seus valores? Adivinha o que acontece? Os impulsos vencem e você vira massa de manobra. Um corpo reativo, sendo levado pela maré, sem direção, sem consciência e principalmente sem paz. E mesmo que antigamente não existissem redes sociais, fast food e vícios digitais, Marco Aurélio já alertava sobre isso. Compreende finalmente que tens algo em ti mais poderoso e divino do que aquilo que causa as paixões físicas e te manipula como um mero fantoche. Ele sabia. As distrações mudam de forma, mas continuam tentando fazer de você um escravo dos desejos, da pressa, do medo e da aprovação alheia. Assim como uma casa absorve o cheiro de tudo o que a gente leva para dentro, a mente também vai se impregnando daquilo que você consome, escuta e repete todos os dias. É por isso que os estoicos nos convidam a vigiar o que ocupa a nossa mente. Você sabe o que tem te influenciado ultimamente? Sabe o que está moldando seus desejos, sua rotina, seus pensamentos? Porque se você não presta atenção, alguém fará isso por você. E aos poucos, sem perceber, você começa a reagir como todo mundo, comprar como todo mundo, reclamar como todo mundo e esquece quem você é. Libertar a mente é um treino. É aprender a escolher o que entra, a fechar a porta para o que te enfraquece e abrir espaço para o que te alimenta. É silenciar o barulho lá de fora, para finalmente escutar o que ainda pulsa aí dentro. É parar de se deixar arrastar e começar a caminhar com direção. Porque a mente só é livre quando você se lembra que ela é sua, e quem decide o que fica, o que cresce, o que comanda é você. Nos próximos dias, escolha o que te fortalece, um pensamento por vez. É assim que você deixa de ser programado e volta a ser consciente, que você deixa de ser levado e começa, enfim, a conduzir. Lição 3. Gaste sua energia apenas no que vale a pena. Quantas vezes você disse sim por medo de decepcionar os outros e depois se decepcionou com você mesmo? A verdade é que muita gente não está cansada porque faz demais. Está cansada porque faz o que não deveria estar fazendo. Você diz sim para convites que não quer aceitar, promessas que não quer cumprir, conversas que não te elevam, ideias que não são suas. Vai cedendo, se moldando, se sobrecarregando. E quando vê, não sobra tempo nem energia para cuidar do que realmente importa, você. E não para por aí. Porque também dizemos sim para emoções que drenam a alma, raiva que nos consome por dias, empolgação impulsiva que nos desvia do foco, distrações que parecem inofensivas, mas roubam horas da nossa vida. Tudo isso parece pequeno até que se acumula e vira rotina. É nesse ponto que a frase de Sêneca nos acerta como um soco de realidade. Quanto foi desperdiçado em pesar inútil, alegria tola, desejo voraz e conversas fúteis, quão pouco te foi deixado do que era teu. Vais te dar conta de que estás morrendo antes da hora. Você já parou para pensar quanto da sua energia está sendo gasta com o que não constrói nada? É por isso que o não é uma forma de amor próprio. Dizer não não é egoísmo, é maturidade. É você escolhendo ser leal ao que quer viver, em vez de ser refém do que os outros esperam. E sim, talvez algumas pessoas se afastem. Talvez você deixe de ser o bonzinho, mas também vai deixar de ser o esgotado, o ausente de si, o que vive apagando incêndios que nem são seus. Quando você diz não ao que não te serve, está dizendo sim à sua paz, ao seu tempo, à sua direção. Imagine sua energia como um jardim. Se você disser sim a todas as ervas daninhas, não sobra espaço para o que realmente deve florescer. Às vezes, cuidar de si é ter coragem de podar o que cresce demais
e sufoca o essencial. Então, respira fundo e se pergunta com sinceridade: o que hoje eu preciso recusar para reencontrar o que realmente me faz bem? Dizer não é difícil no começo, mas libertador depois, porque quem aprende a se priorizar reencontra o centro. E quando o centro volta, a vida volta para o eixo e a sua força para o lugar certo, dentro de você. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho dizer não ao que me afasta de mim. Lição 4. Deixe a ansiedade cair dos seus ombros. A ansiedade não começa com um problema, começa com um desejo. O desejo de que tudo saia como você planejou. Que ninguém te decepcione, que o tempo colabore, que o dinheiro dê conta e que as pessoas ajam como você espera. Mas a vida não responde a comando, ela responde à consciência. E quanto mais você tenta segurar as rédeas de tudo, mais escapa das mãos aquilo que realmente importa: a sua paz. A ansiedade é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais escapa entre os dedos. Por exemplo, quando um pai perde o sono pela filha, ele quer que o mundo seja seguro. Quando um investidor se angustia com o mercado, ele quer que o futuro obedeça. Ou quando um turista se irrita com o clima, ele quer que o céu se ajuste aos seus planos. Em todos esses casos, o sofrimento nasce de um ponto comum: o desejo de controlar o incontrolável. Epicteto dizia: quando vejo uma pessoa ansiosa, pergunto a mim mesmo: o que ela quer? Pois se ela não estivesse querendo algo fora de seu controle, por que estaria ansiosa? Essa é a raiz. A ansiedade é uma troca injusta. Você entrega sua calma, esperando receber garantias que a vida não pode dar. Mas ela não cumpre o que promete. Ela drena sua energia, distorce sua visão, paralisa decisões simples e torna o presente insuportável. Quantas vezes você já ficou atualizando a tela do celular, roendo a unha, andando de um lado para o outro, como se esse movimento interno fosse acelerar o tempo? Na próxima vez que esse aperto no peito aparecer, pare, respire e pergunte: o que exatamente eu estou tentando controlar agora? Isso está nas minhas mãos? Essa ansiedade está me guiando ou me dominando? Você não precisa fingir que não sente, mas precisa lembrar: nem tudo que pesa merece ser carregado, e nem todo pensamento ansioso merece virar direção. A paz começa no instante em que você para de negociar sua calma com o mundo e escolhe proteger o único território que pode realmente comandar: o seu interior. Lição 5. O segredo mais poderoso mora em você. Você tem dentro de si uma das ferramentas mais poderosas da natureza: a sua mente. Mas quantas vezes você realmente confia nela? Quantas vezes você subestima o que é capaz de escolher, recusar, mudar ou construir só porque a vida te ensinou a duvidar? Epicteto dizia: o trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento. Nada pode impedi-la a não ser ela mesma. Ou seja, o que sabota a mente é a própria mente, quando se desvia do que deveria estar fazendo. E qual é a função dela? Escolher com consciência, recusar o que te enfraquece, ansiar por ser melhor do que ontem, rejeitar o que é mentira, o que é nocivo, o que é ruído, preparar-se para o que vier, com coragem e flexibilidade, lembrar do seu propósito e aceitar com clareza aquilo que está fora do seu controle. Não importa se você teve mais ou menos oportunidades, se cresceu em um lar estruturado ou enfrentou o caos, todos nós recebemos a mesma ferramenta: a mente. A diferença está em como cada um escolhe usá-la. E talvez a sua mente esteja aí, distraída, sabotada, cansada de tanto carregar pensamentos inúteis, medos emprestados e desejos que nem são seus. Mas a boa notícia é que ela ainda é sua. Sua mente ainda pode ser treinada, guiada, fortalecida.
E quanto mais você assume essa responsabilidade, mais percebe que a vida não depende de tudo dar certo. Ela depende da sua capacidade de pensar com clareza, de sentir com equilíbrio e de agir com verdade. A mente é como um navio em mar aberto. Se você não assume o leme, as correntes decidem por você. Mas quando você treina sua atenção, mesmo em meio à tempestade, aprende a navegar com firmeza. Hoje, faça esse compromisso com você. Deixe nos comentários: eu uso minha mente a meu favor. Porque um estoico não espera a mente se perder para depois resgatá-la. Ele treina todos os dias para que ela se torne um instrumento de liberdade e nunca mais um instrumento de confusão. Lição 6. Você colhe exatamente o que decide plantar. Marco Aurélio dizia: buscar o impossível é loucura, mas a pessoa vulgar é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Em outras palavras, muita gente quer resultados extraordinários, vivendo de forma desleixada. Quer paz, mas alimenta a causa em tudo o que toca. Quer ter foco, mas se distrai a cada 5 minutos. Quer ser respeitada, mas age sem constância, sem critério, sem direção. E aqui vai uma verdade simples e poderosa. Você não vive o que sonha, você vive o que treina. É o que você faz com frequência, não o que você promete para si mesmo, que molda o seu destino. É como uma criança que nunca ouve não, cresce acreditando que tudo deve girar ao redor dela. Agora pense, o que você tem treinado em si? Impaciência, desorganização, pensamento negativo, falta de foco? Porque tudo o que você repete, mesmo sem perceber, está moldando sua mente. Não dá para esperar novos resultados com velhos hábitos, não dá para colher equilíbrio se todo dia você planta pressa, reclamação e excesso. Mas aqui vai um ponto de virada. Você pode mudar o treino. E quando muda o treino, muda o comportamento. E quando o comportamento muda, a vida começa a mudar junto. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Precisa começar pequeno, mas com firmeza. Organizar seu dia, treinar sua atenção, estabelecer limites e repetir com consciência. Como quem treina um músculo não pela força, mas pela consistência. Sua mente é como argila. Todo dia ela toma a forma do que você pratica. Quanto mais você treina o que te fortalece, mais sua vida começa a refletir quem você quer ser. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: hoje eu treino o que quero viver. Porque não é a sorte que muda a sua vida, é o treino. E uma mente bem treinada te leva a lugares onde a força de vontade, sozinha, jamais conseguiria chegar. Lição 7. O que você diz cria raízes. Palavras não desaparecem quando acabam, elas se espalham, se repetem, se instalam em quem escutou. E mesmo que você esqueça o que disse, o outro talvez leve aquilo para sempre. Já percebeu como certas frases ainda ecoam na sua mente, mesmo anos depois? Um elogio inesperado, uma crítica dura ou um comentário dito no impulso, às vezes não é a situação que marcou, foi a frase que ficou. Zenão de Sítio dizia: é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Porque quando você tropeça com os pés, cai, levanta e segue. Mas quando tropeça com a língua, o tom, a ferida, o impacto permanecem. E o pior é que, muitas vezes, a gente nem percebe. Solta a frase no calor da raiva, no susto da mágoa, no impulso da frustração, e só depois, quando o silêncio chega, se dá conta do estrago. Mas um estoico não fala só porque sente. Ele respira antes de responder, filtra antes de descarregar e escolhe antes de se arrepender. Porque autocontrole não é calar, é saber quando falar, como falar e principalmente por que falar. Palavras são como sementes. Uma vez lançadas, não dá para saber onde vão brotar, mas sempre deixam rastro no solo de quem ouviu. Antes de abrir a boca, pergunte: isso vai curar ou vai machucar? Estou resolvendo ou apenas transferindo minha dor? Se fosse comigo, eu precisaria ouvir ou ser acolhido?
Se a resposta não for clara, espere, porque o silêncio, às vezes, é o abrigo entre o impulso e o arrependimento. Platão dizia: os sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque têm que dizer algo. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Hoje eu escolho falar com consciência. Não é a força da voz que constrói respeito, é a sabedoria da palavra. E um estoico sabe: quem domina o que diz, domina o que vive. Lição 8. Escolha hábitos que aumentam sua força e clareza. Imagine que cada pensamento seu seja uma faísca, cada escolha, uma lenha e cada repetição mais calor. A sua vida, nesse exato momento, é uma fogueira acesa, só que a pergunta é: o que você tem alimentado aí dentro? Epicteto escreveu: quando você fica irritado, não está apenas vivendo esse mal, mas também reforçando um mau hábito, adicionando combustível ao fogo. Ou seja, não é só o que você sente, é o que você treina. Não é só a emoção do momento, é o padrão que você está fortalecendo sem perceber. Você pode até achar que um pensamento negativo, uma comparação, uma queixa solta durante o dia não fazem diferença, mas fazem, porque tudo que você repete, você reforça, e tudo que você reforça cresce. Olhe para alguém que você admira, um atleta, um artista ou um líder. O que você vê é o brilho, mas o que construiu aquilo foi o hábito, foram as repetições invisíveis, feitas em silêncio, muitas vezes quando ninguém aplaudia. É por isso que Marco Aurélio dizia: tal como são seus pensamentos habituais, assim será também o caráter da sua mente. Porque no fim, você se torna aquilo que decide alimentar todos os dias. Então, faz um teste simples, olhando com honestidade para sua rotina. Você anda alimentando a coragem ou a procrastinação? A paciência ou a raiva? A intenção ou a distração? A mente é como um fogo. Se você não cuida, ele queima o que importa. Mas se você direciona, ele aquece, clareia e transforma tudo ao redor. A partir de hoje, escolha com mais consciência o que vai queimar. Porque ou você alimenta o fogo que te fortalece, ou passa a vida sustentando o que te consome. Se essa lição falou com você, escreve aqui nos comentários: hoje eu alimento os hábitos certos. Porque o que você repete se torna você. E o hábito, quando guiado com intenção, deixa de ser repetição e vira caminho, identidade e liberdade. Lição 9. Sua vida segue o roteiro que você escreve todos os dias. Sêneca escreveu: crimes frequentemente retornam a seu professor. E essa frase é mais do que uma ironia. É quase uma confissão. Durante anos, ele foi mentor de Nero, um imperador que se tornaria símbolo de crueldade. Alguns dizem que Sêneca tentou, em vão, ensinar virtudes ao jovem tirano. Outros afirmam que ele aceitou calado certas corrupções para manter sua posição de influência. Seja como for, o fato é que o aluno acabou traindo o mestre e Sêneca pagou com a vida. Essa história revela uma verdade incômoda. Até um grande filósofo pode colher os frutos amargos de uma escolha mal feita. E você? Com quem tem dividido sua energia? Que tipo de atitudes tem alimentado? Que comportamentos você está permitindo, normalizando, ensinando, mesmo sem perceber? Talvez você aceite pequenas injustiças no trabalho, achando que é só por enquanto. Mas um dia, elas viram padrão. Talvez você ignore um valor pessoal só para manter uma relação, mas aos poucos começa a se trair também. Ou talvez você ensine algo errado, por conveniência, e amanhã precise lidar com as consequências disso na pele. A vida não entrega o retorno de imediato, mas ela sempre devolve. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você planta se transforma no ambiente em que você vai viver. E não é só o que você faz, é o que você tolera, o que você ensina com o exemplo, o que você repete achando que não tem importância. Tudo isso constrói o seu futuro, como diz o ditado oriental: tudo o que vai,
volta. Isso não é superstição, é responsabilidade. Se você planta deslealdade, vai colher desconfiança. Se planta descuido, vai colher desequilíbrio. Mas se planta verdade, integridade e presença, também é isso que começa a brotar ao seu redor. Não pense que seus atos são invisíveis. A vida está observando e ela aprende com você. Então, antes de seguir em frente, olhe ao redor e pergunte: o que eu tenho semeado nos meus relacionamentos, nas minhas decisões, nos ambientes por onde passo? Porque no fim das contas, ninguém escapa da colheita, nem Sêneca escapou. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho plantar o que quero colher. Porque caráter também é isso, a coragem de assumir responsabilidade pelo mundo que você está construindo com as suas próprias mãos. Lição 10. A vida te empurra ao extremo para mostrar sua força. Você só descobre quem realmente é quando tudo dá errado. Sêneca dizia: eu te considero desafortunado porque nunca viveste um infortúnio. Passaste pela vida sem um adversário. Ninguém jamais pode saber do que és capaz, nem mesmo tu. E ele estava certo. Se a vida nunca te exigiu mais do que conforto, como você vai conhecer a sua própria força? A verdade é que os maiores momentos de crescimento geralmente não vêm da calmaria. Eles vêm da dor, da crise, do imprevisto que te obrigou a se levantar com uma força que nem sabia que tinha. Muita gente que passou por tempos difíceis olha para trás e diz: foi a melhor coisa que me aconteceu. Me tornou quem eu sou. Ou me mostrou que eu consigo. E não é porque foi fácil, é porque foi verdadeiro. É quando você é testado que a sua essência aparece. É ali que você descobre do que é feito, não da boca para fora, mas na prática, na batalha, na superação. Nietzsche dizia: o que não me mata, me fortalece. E não é frase de efeito, é realidade vivida por quem já foi ao fundo e escolheu voltar mais forte. Então, se hoje você está enfrentando dificuldade, não veja isso como castigo. Veja como forja. A vida não está te quebrando, está te lapidando. E por mais duro que pareça agora, vai chegar o momento em que você vai entender: eu precisava passar por isso, porque sem isso eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Se essa lição te tocou, escreva nos comentários: eu passo pela dor, mas volto mais forte. Eu sou estoico. E nunca se esqueça: o obstáculo pode ser o teste, mas a forma como você atravessa é a sua resposta. Lição 11. Seu caráter traça a rota da sua vida. Você pode aprender tudo, ter diplomas, falar idiomas, dominar técnicas. Mas se não tiver caráter, tudo isso vira maquiagem. E maquiagem não resiste ao tempo. Heráclito dizia: o caráter é o destino. E ele não falava de aparência, falava de essência, do que você faz quando ninguém está vendo, do que sustenta suas escolhas quando ninguém está cobrando. Currículos impressionam, mas é o respeito, a presença e a ética que mantém as portas abertas depois do impacto inicial. E isso vale para tudo: carreira, amizades, relacionamentos, porque a sorte até pode te colocar no palco. Mas é o seu caráter que define se você permanece ou se será esquecido quando a luz apagar. Sêneca também dizia: convide alguns à sua mesa por serem merecedores, outros por poderem vir a ser. Porque o valor de alguém não está no título, está na postura, na lealdade silenciosa, no que entrega sem fazer alarde, na firmeza interior que não precisa provar nada, só viver com verdade. Caráter não é currículo, é conduta. É o que fica quando a pose cai, o status passa e só sobra você com suas escolhas. Então, antes de buscar o próximo cargo, a próxima chance, a próxima relação, se pergunte com coragem: estou sendo a pessoa que mereceria tudo isso? Porque o destino não é mágica, é reflexo das suas decisões quando ninguém está olhando.
reflexo da sua integridade quando ninguém aplaude. Se essa lição te tocou, escreve aqui nos comentários. Eu construo o meu destino com caráter. Tudo na vida passa, mas o que você é continua construindo tudo o que vem depois. Lição 12. Reinicie sua vida, sabendo exatamente aonde quer chegar. Marco Aurélio escreveu: é possível começar a viver de novo. Vê as coisas de forma diferente como fazias outrora. É assim que se reinicia a vida. E se você pudesse agora mesmo apertar um botão invisível e começar do zero, como seria sua vida se pudesse recomeçar sem as culpas do passado, sem carregar o peso de tudo que não soube resolver? Sem o medo de repetir aquilo que já doeu? Todo mundo erra, todo mundo falha. Mas o que separa quem cresce de quem se sabota é uma escolha silenciosa: seguir em frente ou viver preso ao que já passou, perdoar ou se punir, de recomeçar ou se esconder. Talvez tenha decepcionado quem amava, quem acreditava em você. Talvez tenha desistido de si mesmo quando mais precisava ser forte. Mas seus princípios ainda estão aí, o que você acredita, o que você sonha, a pessoa que você quer ser, não foram destruídos. Só ficaram esquecidos por um tempo. Você não está preso ao que aconteceu, está livre para pensar de novo, escolher de novo, reacender o que perdeu. Porque não é o passado que te define, é o que você faz depois dele que revela quem você é. Recomeçar é como acender uma luz num quarto escuro. O espaço é o mesmo, mas tudo muda quando você vê com clareza. A saída sempre esteve lá, só precisava da coragem de acender a sua própria consciência. E agora eu te pergunto, qual sonho você engavetou achando que já era tarde demais? Abrir um negócio, mudar de profissão, ter uma família, viajar, recomeçar sua história de onde ela parou? A vida ainda está te esperando. E toda vez que você escolhe voltar para o que importa, você reinicia por dentro. Volta a viver com verdade, com integridade, com entrega. Não pelo que os outros esperam de você, mas pelo que você sente que nasceu para viver. E se você não sabe por onde começar, comece pequeno, com um pensamento mais consciente, com um gesto mais leal a si mesmo, com uma escolha que te devolva coragem. Não importa o tamanho do passo, importa a direção. E a direção certa começa dentro de você. Recomeçar não apaga quem você foi, mas revela quem você ainda pode se tornar. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu volto a viver. Eu escolho recomeçar. Porque o seu passado não é uma sentença, ele é o solo onde pode nascer uma nova história. Espero que essas lições de hoje tenham te ajudado a vencer os dias difíceis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa cultivar mais força. Obrigado por assistir.